E você já se imaginava quando criança ou quando, né, na sua adolescência, qual era a importância do esporte na sua vida, hoje, você visualizando lá? Assim, o esporte sempre fez parte da minha Uhum, vida. Desde criança eu joguei futebol, né. Então assim, eu sabia que eu ia estar inserido dentro do esporte, mas nunca imaginei em fazer o que eu faço, né. Tudo que eu vivo hoje, eu nunca sonhei, né, porque eu vivi dentro do futebol minha vida inteira, por isso que eu sou amigo de infância do Kaká, tudo, uhum. porque eu comecei muito cedo lá. Então meu sonho sempre foi ser o jogador de futebol, né, então lutei para isso, joguei bola durante um tempo, e aí depois quando eu parei, eu não sabia o que fazer da minha vida, né, eu falei: "Bom, eu vivi minha vida no esporte, na competição a vida inteira, o que que eu vou fazer? Eu não sei fazer outra E quando coisa". você parou, foi por algo De de 23 para 24 anos aham. que eu parei muito cedo. E aí eu não sabia o que fazer, né, bom, vou fazer educação física, porque educação física tem a ver com esporte, e eu não sei fazer outra coisa, Uhum. né. Então, fui fazer educação física, pensando em trabalhar no meio do futebol, né. Trabalhei durante um tempo no meio do futebol, mas depois eu comecei a ver outras possibilidades, né. Eu comecei a ver outros mercados dentro da minha área, mas quando eu estava estudando, o que que eu sempre vi? Eu vi sempre esse lado de você vender hora, né. Então, uma característica que eu tenho, que é muito forte, é que eu sou curioso, né. Então, eu gosto de ler, de estudar, de ver as coisas nas profissões. Então, assim, eu estava entrando numa profissão, mas eu estava querendo ver como que no Brasil ela funciona, né. Então, o que que eu comecei a ver naquela época? Que 4% da população brasileira está matriculada numa academia, 4%. E eu sempre falo, matriculado não quer dizer que vai. Tem Uhum. muita gente que paga academia e não vai. Então É o você que mais tem. então você baixa isso para metade, 2% das pessoas estão matriculadas numa academia. Os outros 96% não é que são pessoas sedentárias, mas são pessoas que não gostam do ambiente de academia. Como eu falei antes de Uhum. ele, às vezes, intimidar, a pessoa não receber, a atenção ideal. Eu coloco como exemplo a minha mãe. Minha mãe tem 60 anos praticamente. Ela vai numa academia, se ela se matricular numa academia, ela vai ficar perdida ali. É tanto equipamento que ela nunca mexeu, ela não sabe como é que é. Sim. Às ve Igual você falou, muitas pessoas também não dá para dar atenção ali, né, é, as pessoas que estão na academia para os professores, sim, né, você pega um horário de pico numa academia, quantas pessoas tem lá, sim. e às vezes tem 4, 5 professores, né. Não é uma falha deles, né, porque Uhum. eles tentam Não, atender ali, assim, sim, mas não dá para dar atenção adequada para cada um. Aí tem que revezar equipamento. Aí minha mãe vai revezar equipamento sim, com 5 troglodistas, sim. aí assim, então assim, é um ambiente que eu não sei quanto tempo ela vai aguentar Uhum. ficar indo, né. Então como eu comecei a ver esse mercado, eu comecei a ver que as pessoas têm um lado para treinar fora de academia. Então, parques, ambientes abertos, em casa. E aí eu comecei a estudar esse mercado, né, que foi aonde eu comecei a apontar um pouquinho aí a minha mira, Uhum. né, assim, o personal chegou um momento que eu dava 14 aulas de personal por dia, então uma aula atrás da outra todos os dias, não tinha mais para onde crescer, e eu não tinha vida social também. Falava Sim, eu acordava às 5 horas da manhã, ia dormir 1 hora da manhã, era o dia inteiro dando uma sim, aula, uma aula atrás da outra, e não pode atrasar uma, porque senão atrasa todas, sim. parece que você tá com uma bomba relógio na mão o tempo todo. E aí eu falava: "Ah, legal, tem um monte de aluno de personal, financeiramente legal, mas até quando eu vou aguentar isso?", né. Então, e aí foi quando eu comecei a falar: "Não, preciso tentar alinhar o mercado digital junto". Aí foi quando eu fui fazendo as minhas tentativas. Uhum. É. E o pessoal começou a vir te procurar também, o pessoal de celebridade e tal. Como que foi o primeiro? Foi o Kaká pela amizade, vocês se sentiram É, meio? na Como que verdade a foi? minha história é bem curiosa com isso, Aham. porque assim, de 2015, 2016, começo de 2017 eu fiquei lá nos Estados Unidos, né. Uhum. Eu estava lá com o Kaká, e a gente fazia os treinamentos, e aí ele me postava, né, e acabei treinando outros jogadores também lá, Uhum. mas nessa época eu tinha um Instagram fechado, eu não ligava muito para Instagram, eu tinha 2, 3 mil Uhum. seguidores ali, e aí ele me postava, os outros jogadores me postavam, ficava um monte de solicitação para mim, das pessoas Entendi. querendo me seguir. E eu, assim, não sabia quem eram as pessoas, eu não liberava, Uhum. ficava lá, nem usava muito direito o Instagram.
Eu tinha uma namorada ciumenta, falei, não vou nem abrir. E aí, beleza. Quando eu voltei pro Brasil, eu cansei do meio do futebol, do alto rendimento, na verdade, né? De atletas, que você tem que ter resultado para amanhã. Falei, preciso ver um outro mercado, né? Como é que as pessoas, elas se divulgam, né, aqui? Aí eu comecei a ver o Instagram, o pessoal se divulgando pelo Instagram. Eu falei, vou começar... Já tinha terminado meu relacionamento. Eu falei, vou abrir meu Instagram e começar a trabalhar ele. Quando eu abri meu Instagram, só de abrir, foi para 33 mil seguidores. Já tinha um montão de Porque gente lá. era muita gente de Sim. solicitação desses jogadores, tudo me postando. Aguardando. Aguardando. Pra você aceitar. E aí muita gente começou a me seguir, até me assustei na época. E aí eu comecei a fazer uns posts em relação a treinos, né? Que antes eu não fazia muito isso. E aí começou a chegar mensagem para mim. Aí chegou do Sorocaba, mensagem para mim, né? Eu vi que você tá no Brasil, não sei o que, treinava com o Kaká, queria fazer aula com você. E assim, pessoas que eu nunca pensei na minha vida em conhecer, né? Nunca foi do meu meio. E aí fui dar aula para ele. Aí dele já puxou outro, aí já foi puxando outro. Então, foi muito o boca a boca, né? E foi muito sem planejar chegar nesse público, né? Então, foi um puxando o outro, literalmente. E isso me ajudou muito no marketing, né? Para fazer crescer. E aí chegou um momento que eu tinha bastante cantores, né? Maiara e Maraíza, Marília Mendonça, o Sorocaba, Felipe Araújo, o pessoal tudo treinando comigo. Então, isso foi ajudando a alavancar. E o legal que foram de vários lugares, né? Tipo assim, de várias profissões, de várias personalidades. Jogador, surfista, piloto de carro, de tudo. Entendi. Então, foi pegando vários nichos, né? E cada pessoa, né, no seu nicho, tem o seu público. Então, foi inflando. Aí você falou, é só um Norton pra todo mundo. Não tem como.